Olá! Daremos agora início à apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre 2020. Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais. Primeiro quadrimestre de 2020, Poder Executivo. Este relatório tem por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira do município de Doutor Pedrinho no primeiro quadrimestre de 2020, janeiro a abril. Lei Complementar 101/2000 da LRF. Parágrafo 4º, artigo 9º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Como podemos ver na tela, segue relatório resumido da execução orçamentária. Tabela 1, metas de receita janeiro-abril 2019 e 2020. Receitas correntes, receita de capital, a soma, o déficit de previsão e execução e o total. Pelos dados apresentados nesta tabela, conclui-se que até o término do primeiro quadrimestre, o total da receita arrecadada no montante é de R$ 5.309.004,07. Representa 19,70% das metas de arrecadação previstas para o ano, que estão estimadas em R$ 26.944.977,21. Comparando os resultados alcançados no mesmo período de 2019, verifica-se que um aumento na receita prevista anual de 17,61% e queda na receita executada no quadrimestre em 4,76%, ou seja, R$ 265.595,66. Com relação ainda aos resultados apresentados, concluímos no confronto da previsão da receita com a execução um déficit na ordem de R$ 21.635.973,14. Segue agora a tabela 2, metas de despesa, de janeiro a abril de 2019 e 2020. Despesas são as despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, a soma das mesmas, déficit de execução e o total. Pelos dados apresentados na tabela 2, conclui-se que até o término do primeiro quadrimestre, o total da despesa liquidada ficou no montante de R$ 4.479.682,98, o que representa 14,21% das metas de desembolso autorizadas para o ano, no valor de R$ 31.518.005,46. Comparando os resultados alcançados no mesmo período em 2019, verifica-se uma queda de 4,81% referente ao índice da execução da despesa. Nessa próxima tela, verificamos o comparativo de receitas e despesas. Planejamento é o grande princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.320/64, em seu artigo 48, a linha B, define como necessário manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre receita arrecadada e despesa realizada, de modo a deduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Na tabela 3, verificamos a participação de despesas sobre a receita de janeiro a abril de 2019 e 2020. Ao analisarmos as despesas liquidadas com a receita arrecadada, nota-se que as despesas alcançaram 84,38% da receita arrecadada no primeiro quadrimestre, representando um superávit de execução no valor de R$ 829.321,09, enquanto que o valor do mesmo período de 2019 apresentava um superávit no valor de R$ 939.640,30. Nessa próxima tela, temos a aplicação do ensino. O artigo 212 da Constituição Federal define a obrigatoriedade da aplicação mínima de 25% da receita resultante de impostos
na manutenção e desenvolvimento do ensino. A tabela número 4 aqui apresentada demonstra que, ao final do primeiro quadrimestre, a aplicação em educação foi de 26%, evidenciando um percentual de 1% acima do referido dispositivo legal. Agora passamos para a tabela número 5, que é a aplicação na saúde. De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o disposto no inciso 1º do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, os municípios devem aplicar em ações básicas de saúde no mínimo 15% de suas receitas provenientes de impostos. O quadro abaixo demonstra uma aplicação de 12,58%, evidenciando o cumprimento da legislação. Conclui-se ainda que o município aplicou 2,42% abaixo do valor mínimo exigido. A tabela 5, então, temos os valores e os gastos. Gastos com pessoal. Outro ponto relevante da administração municipal diz respeito à participação da despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida RCL. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, as despesas de pessoal incorridas nos últimos 12 meses não devem ultrapassar 60% da receita corrente líquida, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Conforme demonstrado pela tabela 6, a despesa com pessoal do Poder Executivo no exercício móvel de maio de 2019 a abril de 2020 consumiu 45,04% da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período. A tabela número 6 faz o demonstrativo resumido de despesa com pessoal de janeiro a abril de 2019 e 2020. Já na tabela número 7, temos a explanação da composição de suficiência de caixa. Como podemos ver, temos a apresentação tanto do Fundo Municipal de Saúde como da Prefeitura. Aqui apresentamos agora também a tabela número 8, que representa as despesas liquidadas por função de governo, meses de janeiro a abril de 2019 e 2020. Nessa tabela são apresentadas as funções, os meses de janeiro a abril do referido ano de 2019 e janeiro a abril de 2020. A tabela número 8, ela demonstra que o município aplicou mais recursos, respectivamente, no Departamento de Saúde, onde foram aplicados R$ 1.033.054,15. Obras, R$ 1.023.414,52. E educação, R$ 982.642,09. Tabela número 9. Evolução dos gastos com amortização, juros e encargos da dívida, janeiro a abril de 2019 e 2020. Nessa tabela temos as especificações, os referidos meses de 2019 e 2020 e os seus totais. As despesas com juros, encargos e amortizações de dívida não apresentaram valores nominais em relação ao mesmo período. Tabela número 10. Dívida consolidada líquida de janeiro a abril de 2019 e 2020. Nessa tabela são apresentadas as especificações dos referidos meses de janeiro a abril de 2019 e janeiro a abril de 2020, onde são apresentadas as dívidas consolidadas, ativos financeiros e haveres financeiros, dívidas consolidadas líquidas. As dívidas consolidadas não apresentaram valores nominais em relação ao mesmo período. Tabela número 11. Nessa tabela são apresentadas a evolução das principais receitas líquidas de janeiro a abril de 2019 e 2020. Nesta tabela são apresentadas as receitas tributárias, a arrecadação de ICMS, IPVA, IPI e o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Tabela número 12.
É a tabela que apresenta a evolução da receita e débito do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, nos meses de janeiro a abril de 2019 e 2020. Conforme demonstra a tabela 12, evidenciamos um aumento na perca do Fundeb de 14,65% em relação ao mesmo período de 2019. Damos aqui por encerrada a audiência pública para a apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, regulamentada nesse formato pelo Decreto 36/2020. Esta apresentação ficará disponível no site oficial do município pelo endereço www.doutorpedrinho.sc.gov.br e na página do Facebook oficial da Prefeitura. Qualquer dúvida dos dados aqui apresentados estaremos respondendo através do portal de acesso à informação, no link que aparece aqui abaixo no vídeo. Obrigado a todos por acompanhar essa audiência pública.